Professor, falando sobre a questão da atuação prática, o que mudou lá de quando o senhor começou com a segurança do trabalho para a realidade que se tem hoje? É uma mudança muito significativa? Tem alguns conceitos que se usavam lá atrás que continuam se utilizando hoje? Como é que foi essa caminhada aí, trabalhando com segurança do trabalho? Boa pergunta. A primeira frase, quando eu entrei dentro da sala de segurança do trabalho da Brahma, lá em Porto Alegre, na cervejaria, tinha um carimbo que nós carimbava documentos que dizia uma frase assim, ó: fazer segurança do trabalho é reconhecer a dignidade do trabalho humano. Tá? Eu acho que tem uma profundidade muito grande à medida em que você olha justamente por esse viés aí da dignidade humana. Tá? Então, para que você faça isso, Álvaro, Flávio, Rodrigo, Matheus, você tem que ter paixão. Isso. Você tem que ter paixão pela parte de segurança do trabalho. E paixão significa dizer que você vai fazer de tudo para que o teu trabalhador, porque você é um prestador de serviço para esse trabalhador, possa entender e se afastar dos caminhos perigosos. E o caminho perigoso não é simplesmente você pegar um fio energizado, mas também proteger o teu aparelho respiratório de uma possível poeira de um contaminante químico, no qual possa depois ter problema no pulmão. Tá? Isso requer paixão. Isso requer paixão, gostar disso aí, gostar de pessoa. Um engenheiro de segurança também, chamado Renato Roencol, que foi seu professor também, ele dizia assim, ó: Gandon, nós na área de segurança nós temos que ser perseverantes. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês assim, ó, a diferença daquela época de atuação, tá? De atuação de conceitos não mudaram, conceitos foram melhorados. Tá? Hoje nós temos uma nova uma formatação diferenciada hoje, tá? Na área de segurança do trabalho. Ainda temos muitas pessoas apaixonadas pela área de segurança do trabalho, Álvaro. Porém, existe também muita mecanização. Tá? Pessoas confundem ser técnico de segurança e ir para uma área, para um chão de fábrica, ver se o cara está de protetor auricular, de óculos ou de botina. Tá? No meu tempo, eu aprendi que isso era uma consequência de um trabalho com mais profundidade. Ou seja, qual é que é o desafio? É você tornar os ambientes de trabalho o mais agradável e seguro possível para o teu trabalhador. Correto. Se isso você não conseguir fazer, tá? A segurança do trabalho não está sendo eficiente. Tá? Não está sendo eficiente. Então, assim, ó, em todas as profissões, você tem que ver o resultado da tua prestação de serviço. Se você não enxergar o resultado da tua prestação de serviço, não está valendo a pena você se esforçar tanto. Esse é um diferencial que eu vejo. Eu acho que no meu tempo, nós, diante de todas as dificuldades, que nós não tinha informatização, nós não tinha o Google, nós não tinha, sabe, a aparelhagem que se tem hoje para você monitorar agentes ambientais. Hoje tu tem toda uma gama de tecnologia à disposição e muitas vezes não encontra pessoas com vontade e voia, como diz o gringo, para fazer a coisa acontecer. Pegou, mesmo sendo lá de Porto Alegre, pegou aí os dizeres aqui da região. Que joia. Professor, eu acho que isso cabe também num dos conceitos que o Flávio, o Rodrigo e o Silvano falavam lá no nosso segundo episódio, que a segurança do trabalho, embora ela tenha todo esse potencial e ela tenha sua importância, mas muitas vezes ela ainda é vista com um certo asco por alguns setores. Lá atrás certamente era mais do que agora, porque a gente tem possibilidade, como nós estamos tendo hoje, de fazer um podcast específico falando sobre esse assunto, desmistificando muita coisa. Mas isso que o senhor, enquanto o senhor falava, vinha à minha mente como deve ter sido para vocês, que foram assim os precursores desse processo todo, poder implantar sistemas que levassem de fato as pessoas a observarem isso como um ganho e não como algo que estivesse atrapalhando. É uma quebra de paradigma, né? Para começar, é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque hoje você está trabalhando
com alguns pressupostos, tá? Primeiro pressuposto e que eu acho errado partir por esta ótica é dizer que segurança do trabalho é custo. Na verdade, ela não é um custo. Nunca foi um custo. E eu cito um exemplo, Matheus, né, de um acidente do qual eu investiguei, um acidente com morte, tá? Em que nós tivemos um moinho interditado numa determinada cidade e que já acumulava um prejuízo da interdição, algo em torno de 6 milhões de reais, tá? E o advogado, junto com o dono da empresa, esteve no escritório. Na época eu trabalhava com a RW Engenharia, com o professor Luiz Fernando Rencol. E eles vieram lá pedir para nós o seguinte, que eles precisavam ter um documento para poder desinterditar, ou seja, desculpa, ganhar uma liminar na justiça para desinterditar, para poder trabalhar. Tá? E aí eu tive essa possibilidade de montar um plano de ação e executar, junto com a RW Engenharia, executar todas as ações de melhorias para esta instituição desinterditar, e hoje ele está trabalhando legal. Por que houve a morte? Por choque elétrico. O rapaz estava passando um pano úmido numa máquina em que ela trabalhava por um processo de vibração. A fiação interna do motor atritou com a carcaça, comeu a capa, tá? E expôs a fiação e energizou naquele momento em que estava passando um pano úmido para tirar o pó. Ele fazia isso em todos os turnos. Naquele momento energizou. Quando houve o choque, levaram a pessoa para o hospital, socorreram, todos os colegas socorreram, o cara chegou sem vida. Primeira coisa, interdita, ninguém entra mais, desliga todas as máquinas, chama a Polícia Civil, chama o Ministério do Trabalho e chama a Polícia Técnica. Polícia Técnica, a Polícia Técnica, a primeira coisa que fez, a morte aconteceu pelo quê? Choque elétrico. Opa, aonde? Aqui. Me traz um multímetro. Liga a máquina. Quando botou o multímetro, já viu que estava energizado. Aí a segunda pergunta, Álvaro. Existia aterramento todas as máquinas? Não. Porque se tivesse o aterramento, no momento do choque elétrico, ele fechava o terra e desarmava. E ele não morria por choque elétrico. Tá? Quanto que era para você executar o projeto de aterramento em toda a fábrica naquela oportunidade? 150 mil. Tá? Bom, se nós tínhamos 6 milhões já de prejuízo acumulado da unidade parada, foram gastos mais 4 milhões e meio entre indenizações para a viúva e paga isso, paga aquilo e tal, sei o quê, e os nossos trabalhos da RW e tal, um prejuízo de 10 milhões contra 150 mil que era para fazer prevenção. Então, nesta situação específica aqui, tá? Primeira pergunta para os nossos alunos, isso é custo ou isto é benefício?